É sempre bom estar em casa, na nossa casa, rever os amigos, né? E que bom que nós estamos aqui, apesar do friozinho, que nos convida a ficar mais acomodados em casa, mas ainda assim a gente prefere esse cômodo, ou esse conforto espiritual, que com certeza é muito mais útil na nossa caminhada evolutiva, né? Então que bom que a gente deixou um pouquinho desse desconforto de casa para buscar esse acolhimento espiritual aqui. E sem dúvida alguma, nós temos aqui a chance de receber as melhores energias para continuar aí a nossa caminhada. Aquelas de nós que caminham às vezes um pouco tristes, um pouco vacilantes, um pouco indecisos, vão encontrar nesses ambientes, aqui, num outro espaço, enfim, que seja, os recursos para que a gente possa aí continuar caminhando e avançando rumo à perfectibilidade possível da qual o Criador nos colocou, né, como meta. E aí, nesse sentido, é legal a gente lembrar, já começando aqui a entrar um pouquinho no tema aí, e até fiquei surpreso, né, quando eu li a mensagem, desce depressa, mas é o tema que eu vou trabalhar hoje, né? Aí eu conversei com a moça que fez a mensagem e soube que ela já sabia do tema. Então, não foi uma coincidência, mas que bom, né? Então, a coincidência é quando a gente ainda precisa que os espíritos organizem para a gente as circunstâncias que vão favorecer a nossa evolução. Na medida em que a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente já cria essas circunstâncias, né? Então, aqui um exemplo disso, né? Graças a Deus. Mas é importante lembrar, quem está aí estudando o ESD, quem está aí fazendo os estudos na casa, de que nós, espíritos, evoluímos. E aí Kardec pôde reunir aí as informações dos espíritos superiores e também dos que não são superiores para compreender que, na verdade, quando o Marco ou o Marquinho vai desencarnar, espero que não tão breve, ele vai continuar sendo o Marco, né, com as qualidades que ele já pôde aquilatar, conseguir, e com as dificuldades, os defeitos, os vícios que ele ainda mantém e que ele ainda não se livrou, que Kardec vai chamar de impurezas ou imperfeições, né, lá no céu e inferno. E aí cada encarnação é uma nova oportunidade para a gente ir se aperfeiçoando, se purificando e se tornando mais perfeito, né? Então Kardec vai trabalhar na questão 100, no item 100 em diante, que é a escala espírita, as características gerais dessa diversidade de espíritos que habitam o universo sem fim. Então ele começa lá com os espíritos imperfeitos, onde a matéria ainda sobrepuja o espírito. São aqueles de nós que ainda somos mais dominados pela matéria do que o contrário. E por essa razão, ainda há a propensão para a prática do mal. Nem sempre aquele mal delituoso, mas, por exemplo, a preguiça, a indiferença, o mau aproveitamento do tempo, porque tudo que não é bom é mal. Inclusive a ausência do bem. Não fazer nada por não ser bem também é mal, né? Mas aí a gente caminha e evolui, e nós então passamos para a segunda ordem, que são os espíritos bons, onde o espírito sobrepuja a matéria. Então já começa a haver esse domínio das más tendências, das más inclinações, e transformando isso em qualidades e virtudes. E aí eles vão dizer que nessa ordem já há o desejo do bem, a vontade de fazer o bem, o incômodo com a indiferença, com a iniquidade, com a desigualdade, sabe? Aquele incômodo de ver uma situação que não está legal e querer fazer algo para melhorar aquilo, fazer o bem. E aí a gente vai crescendo em qualidades morais e intelectuais até chegar ao espírito superior, que está lá na segunda classe da segunda ordem, e então, quando nós adquirimos o grau supremo de elevação, nós atingimos, então, a primeira classe e a primeira ordem, que é a dos espíritos puros. E nesse caso, então, não há mais nenhuma influência da matéria. Esses espíritos alcançaram o grau supremo de elevação com relação aos outros espíritos em moralidade e em intelectualidade.
E aí Kardec vai dizer que esses espíritos gozam de uma felicidade inalterável. Aí eu fiquei pensando, que coisa, né? Se a gente pegasse o nosso dia de hoje, né? Quantos momentos que a gente pode enumerar como momentos felizes do nosso dia de hoje? De uma felicidade genuína, verdadeira, né? Ou quantos momentos que foram mais ou menos, nem tão felizes, mas também não foram ruins. Ou aqueles que foram, podemos considerar assim, ruins, de irritação, de tristeza, desânimo. Então, se a gente pudesse viver nesse estado de felicidade, sem que as questões exteriores abalassem. Porque é isso, o espírito puro, ele não se abala com as circunstâncias exteriores, porque de fato, como Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparências exteriores. E nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro. É uma construção interior. E aquele que erigiu esse reino interiormente não se abala com as circunstâncias exteriores. Mas essa é a nossa meta. Chegaremos lá, cedo ou tarde, com maior ou menor esforço, porque temos a lei de liberdade para escolher os caminhos pelos quais nós caminharemos, chegaremos lá. Então tivemos o exemplo de um deste entre nós. Nasce então Jesus, que é esse protótipo do homem perfeito, que segundo Kardec, segundo os espíritos superiores, é o nosso modelo. Porque nós temos muitos exemplos, não é verdade? Pessoas que se destacam em algumas áreas que para a gente são referência e a gente busca ali uma inspiração naquelas pessoas para evoluir em algum aspecto. Mas são particularidades. O modelo, o guia é Jesus. Porque ele é o Espírito perfeito que pisou na terra e continua e continuará guiando a nossa evolução ainda por milênios, provavelmente, né? É o governador do nosso planeta Terra. Então é interessante que a gente busque se apropriar, se aproximar, trazer Jesus para perto da gente, ou ir ao encontro de Jesus. Porque esse é o remédio infalível. Essa, segundo Emmanuel, é a bússola infalível. Nos momentos de dificuldade, de indecisão, em que a gente estiver passando na vida, sempre a mensagem do Evangelho será o guia seguro para nos ajudar a lidar com aquela situação. Então, de cara, fazer o Evangelho no lar é o mínimo, do mínimo, do mínimo que a gente pode fazer para guiar os nossos passos de maneira mais segura nessa trajetória evolutiva, terrena, como espíritos encarnados. Né? E claro, quando Jesus esteve encarnado entre nós, segundo relatam os seus apóstolos nos 4 evangelhos, e aí eu vou pegar aqui o evangelho de Mateus, né, capítulo 4, em que Mateus vai narrar para a gente que ele passou então a ensinar nas sinagogas, porque era judeu, né, ou comungava ali da convivência do povo no qual ele houvera nascido, e começou a fazer curas, né, e aliviar os corações das suas dores, das suas angústias. E aí, claro, que uma multidão passou a seguir aquele homem incrível, aquele homem magnífico. Né? Então vinham pessoas de todos os lados, pessoas da Galileia, da Judéia, de Decápolis, do Oriente, todos seguiam Jesus, todos queriam ouvir a palavra daquele que pregava com o verbo, mas também com as suas ações, que amava infinitamente, que consolava aqueles corações aflitos.
E aí ele mesmo vai dizer para a gente, na sua carta de amor à humanidade, que é o Sermão do Monte, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque estes serão consolados. A aflição, a dor deste mundo tem um sentido. E quando nós compreendemos esse sentido, nós aprendemos com ele. Aprendemos com aquela dor, com aquela dificuldade, com aquela circunstância aparentemente indesejável na nossa vida. Seja um familiar, seja uma condição social, seja uma condição física, seja uma condição profissional. Nós passamos a ter um outro olhar sobre aquela situação. E aí a gente aprende. Então Kardec, compreendendo como ninguém esse entendimento, vai trazer para a gente, no capítulo 2 do Evangelho, Meu reino não é deste mundo, item 5º, o ponto de vista. Então, o codificador nos fala que aquele que se coloca em pensamento na vida espiritual, a vida terrena se torna uma simples passagem, uma breve estada. Falava com meu amigo agora aqui antes da palestra, e a gente viu como o tempo passou rápido, não é? Como nós estamos ficando corporalmente envelhecidos, mas o nosso espírito ainda acha que é guri, né, Brunão? Acha que é jovem. Graças a Deus, né? Graças a Deus, essa disposição, essa vontade de trabalhar, de servir, apesar das dificuldades, dos erros. Né? Mas então essa vida passa muito rápido. E as circunstâncias precisam ser aproveitadas. E esse é um dos assuntos desse tema de hoje. Né? Então, muitos se aproximaram de Jesus, buscando naquele homem magnífico benefícios para o seu espírito. Alguns não compreendiam muito bem essa ideia de vida espiritual, então buscavam os benefícios físicos, naturalmente. Se nós estivéssemos doentes com uma doença séria e soubéssemos de um médico que estivesse curando aquela doença, quem de nós não buscaria esse médico para curar aquele mal? Então nós temos, por exemplo, Bartimeu, o cego, na região de Jericó, que busca Jesus para curar e poder voltar a ver. O surdo, na região de Decápolis, que também é curado por Jesus e volta a ouvir. Nós temos o paralítico em Cafarnaum, aquela cidade que fica a noroeste do Mar da Galileia, que entra pelo telhado, já que a casa estava cheia, e sai com a sua maca na mão. Olha que coisa magnífica, né? Ou muitos que tinham fome, e Jesus multiplica os pães e sede, e Jesus então serve o vinho no casamento. Né? Então vários pediram para Jesus. Vários foram atrás do mestre buscando os benefícios e receberam. Né? Receberam da maneira como deveria. E teve uma circunstância bastante interessante. Não sei se vocês conhecem um pouco de geografia, mas Jerusalém fica no alto de um monte. Né? Fica bem alto, 750 metros mais ou menos acima do nível do mar, do oceano. Né? E Jesus então se deslocava de Jerusalém para Jericó. Jericó fica abaixo do nível do mar, fica a 270 metros abaixo do nível do mar. Então é uma descida de mais ou menos 1000 metros. Né? Ou seja, Jesus tinha naquele dia um encontro. Ele vai buscar nas profundezas da terra, simbolicamente falando, um coração que houvera se desviado. Um filho que estava pronto para receber a mensagem, mas que estava lá, no fundo daquele espaço. Né? Simbolicamente falando aqui, é profundo. Então Jesus adentra a cidade de Jericó e a multidão, naturalmente, o cercava. E Jericó é uma cidade interessante porque foi por onde Moisés retornou com o povo hebreu após
sair do Egito e ficar ali vagando 40 anos no deserto. Né? Então eles entram, a primeira cidade conquistada, porque ela foi conquistada, né? Ela não estava pronta lá esperando por eles. Havia pessoas morando lá. Moisés não, né? Josué, que Moisés morreu antes, toma aquela cidade como herança de Deus para o povo hebreu. Então aquela cidade tinha uma importância muito grande. Ela era a porta para quem vinha do Oriente, né? E entrava então na Palestina. E Jesus então vai até Jericó, e caminhando por aquelas ruas, eis que um homem de baixa estatura, curioso, porém intimamente convidado a entrar em contato com aquela pessoa magnífica, busca meios de vê-lo, mas pela sua baixa estatura, ele não conseguia. Né? E olhava, e não encontrava aquele homem do qual todos falavam, e muitos se curavam, e muitas histórias se contavam. E até que ele teve uma ideia. Né? Ele olha à frente, imagina que Jesus vai passar por aquele caminho, e havia lá uma árvore. Havia um sicômoro, ou uma figueira sicômoro, ou figueira brava também. Né? E aí o que ele faz? Ele corre até a figueira, né? E sobe na figueira. Não sei se vocês conhecem a música Zaqueu. Conhece? De Tim e Vanessa, né? Não sou cantor, né? Mas a gente vai só tentar interpretar aqui para vocês sentirem um pouco mais esse momento, né? Tentar se colocar naquele momento lá, imaginando aí aquele homem buscando aquele amparo lá, aquele local, para poder ver Jesus. Só, né? Quero ver o esperado Rabi na multidão. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Sei que passará por aqui. Sou pequeno e não posso ver sua estatura. Sigo à frente, procuro encontrar um lugar onde eu veja uma árvore ao céu. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Então Zaqueu sobe naquela árvore para encontrar Jesus. E aí eu fiquei pensando, né? Quantas vezes que a gente quer encontrar Jesus, quer encontrar esse conforto espiritual, quer aliviar os nossos corações, mas a gente faz um esforço desse tamanho. Né? A gente não quer subir nas árvores que nos convidariam a olhar mais amplamente para a vida, para as questões do mundo, e aí sim a gente se colocar à altura de perceber a presença do Mestre. Né? Então a gente não quer largar o nosso conforto, as nossas questões pessoais, os nossos apegos materiais, mas ao mesmo tempo ansia pela presença de Jesus. E aí tem uma mensagem do Emmanuel que se chama Endireitai os Caminhos, em que ele comenta essa passagem de João Batista. Lembra dessa passagem? Agora eu lembrei. Que o Alessandro, inclusive, num evento nosso de jovens, né, falava... Como é que tu falava mesmo? Arrependei-vos, 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 né? Então o Alexandre é um baita artista, é um baita ator. É. E aí, então... Agora eu perdi a linha de raciocínio aqui. De se elevar, né?
Então nós não queremos fazer o mínimo de esforço para poder entrar. Da mensagem do Emmanuel. Endireitai os caminhos do Senhor. Então Emmanuel vai nos dizer que para que a gente possa sentir a presença do Cristo, não é que o Cristo não esteja ao nosso lado, ou seus missionários, ou seus colaboradores, não é isso. Eles sempre estão. Quando ele fala, por exemplo, o sol se levanta sobre os bons e os maus, e chove sobre os justos e injustos. Então a lei de amor é para todos, assim como também a lei de justiça. Mas o fato é que muitas vezes nós estamos tão mergulhados na carne que nós ficamos insensíveis à presença de Deus, à presença de Jesus. Então é preciso que a gente suba na árvore, que a gente faça um esforço, que a gente se eleve acima das questões materiais. Porque muitas vezes a gente está tão envolvido com o trabalho, com o emprego, com coisas, o meu carro, a minha casa, a gente perde a noção de que nós somos espíritos imortais em evolução. E aí Jesus fala para a gente, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto se vos acrescentará. E a gente fica tão preocupado com todo o resto e deixa de lado essa questão do reino de Deus. E aí a gente volta para o plano espiritual, que é a verdadeira casa, e aí pensa, puxa vida, se eu pudesse voltar, eu faria diferente. Eu perdoaria, eu teria ajudado, eu teria me disciplinado mais, eu teria estudado mais, eu teria feito mais o bem. Mas não dá para voltar atrás. Teremos uma outra encarnação, mas não com as mesmas circunstâncias. Então a circunstância de hoje é a melhor circunstância que a gente pode ter nesse nosso momento evolutivo. Não há outra. Não há outra. Então Zaqueu intuitivamente sobe naquela árvore. E qual é a surpresa dele e dos outros, quando Jesus, ao passar ao lado da árvore, diz, desce. Mas ele não fala só desce, o que ele fala? Desce depressa, com cuidado, não vai cair. Porque hoje eu irei me hospedar na tua casa. Desce depressa. Tem coisa, meus queridos e minhas queridas, que é hoje. Amanhã a oportunidade pode não existir mais. Tem situações que a decisão tem que ser tomada hoje. Hoje. Quando é para o bem, fala, não lembro agora a passagem do André Luiz. Quando é para o bem, tem que ser hoje. Tem uma passagem que eu acho que é do Bezerra, que ele fala que quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Acho que é Bezerra, né? O socorro chega tarde. Então, teve a vontade de fazer o bem, vai lá e faz. Muitos encarnados estão te olhando e vão se inspirar na tua atitude. Mas muito mais desencarnados também estão te observando. E estão ali achando, não, o Omar não vai. Aí o Omar surpreende. O Omar vai lá e surpreende. O Célio vai lá e surpreende. A ele e aquele grupo. Tem mais uns 10 minutinhos? Tem a passagenzinha que conta que passaram uma vez 2 pessoas, está no livro A Vida Escreve, eu acho, na frente da casa espírita, e aí começaram a ouvir o palestrante falava bem, uma voz eloquente. Aí começaram a comentar, palestrante lá, da boca para fora, fala muito, mas faz pouco. Quero ver ele vir aqui e fazer o que ele faz, fazer o que ele fala. E aí ficaram naquela discussão, e aí estava acabando a palestra, acabou, eles ficaram ali fora, conversando, enfim. E aí as pessoas foram saindo, e por último saiu o palestrante. E aí tinha um homem sentado um pouco mais à frente, com frio, era um dia frio como hoje, um pouco agasalhado. E quando o palestrante sai, aquele homem fala, Senhor, não tem um agasalho? E aí o palestrante não tinha nada, só a roupa do corpo. E aí os dois olhando de longe, viu?
acabei de falar aqui, né? O cara falou em caridade, caridade moral, caridade material, enfim, mas tá lá. Não vai fazer o mínimo. Aí o palestrante olha, não sou eu, tá? Está no livro lá. O palestrante olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, tira a sua blusa e coloca naquele homem. E vai embora. No outro dia, aqueles 2 homens estavam ali sentados, ouvindo a palestra. Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então desce depressa, Zaqueu, porque o teu dia é hoje, a tua hora é agora. Emmanuel tem outra mensagem que diz, agora, vírgula, não depois. Alguns acham que agora não, depois. Não, é agora, vírgula, não depois. Agora. Tem coisa que é agora. Então Zaqueu desce, recebe Jesus, e a gente pode interpretar também essa ideia do descer como a humildade em acolher o ensinamento, porque muitas vezes eu faço o esforço, sintonizo com a mensagem de Jesus, e aí vem a aprovação. Aí eu nego a aprovação. Eu nego a pessoa difícil, eu nego o trabalho difícil, eu nego o companheiro difícil, eu nego o filho difícil, ou seja, eu não desço da árvore. Eu vejo Jesus, admiro Jesus, mas não desço da árvore. Então é preciso calçar a sandália da humildade para poder realmente assimilar o conteúdo da mensagem divina. Não é à toa que a primeira das 9 bem-aventuranças é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a humildade é a porta de entrada para as virtudes. Eu preciso me reconhecer em evolução. Eu preciso reconhecer as minhas necessidades. Porque se eu sou orgulhoso e não reconheço nada, para que evoluir? Então eu preciso reconhecer as minhas necessidades. Então Zaqueu desce da árvore, recebe Jesus. E aí a gente não tem detalhes, Mateus nos privou dessa conversa íntima de Jesus com Zaqueu. Talvez numa brincadeira aqui, né, tivesse lá se envolvido com o banquete que Zaqueu possivelmente deu naquele momento ali. Mas aí na hora que Zaqueu vai falar, ele vai lá, né, pega a caneta, corre lá e anota, né? Então Jesus falou, o que eu falar tu não precisa anotar, já falei tudo no Sermão do Monte, mas o que Zaqueu falar tu anota. Ah, então tá. Então Zaqueu fala, Senhor, darei metade dos meus bens. Então a gente passou aí, ó, alguns estão recebendo já a restituição do imposto de renda, né? Outros estão pagando aí. E a gente fez aí em maio o nosso levantamento dos nossos bens materiais desse momento. Vamos pensar aí, né? Seria fácil a gente decidir, dividir e dar metade desses bens aos pobres? Difícil, né? Então olha o passo que Zaqueu deu, gente. Zaqueu que era um publicano, que era um malfeitor. Tchau, querido. Um abraço, bom te ver. Zaqueu era um malfeitor. Então, imagina o seguinte, imagina o Bruno agora, né, fazer um conchavo lá com outro país e começar a cobrar imposto da gente. Marco, tem que se pagar aí, cara. 25% do teu salário aí para um outro país aí. Né? Então ele enriquece com o meu salário em favor de outro país. Então o Zaqueu ele era odiado, porque ele cobrava imposto dos irmãos para um outro país, que eram os romanos. Né? Então ele pega e divide os bens. Ele deu um salto-luz naquele momento. Mas ele não parou aí. Ele também, além da caridade, vamos dizer assim, material, a outra também é material, mas ele pesa a consciência dele na medida em que ele percebe que ele houvera lesado as outras pessoas. Ele fez o mal para outras pessoas. E aí ele fala, aqueles que eu lesei, eu restituirei 4 vezes. Mateus não conta se Zaqueu ficou na pobreza, se ficou endividado ou não, né? Ele tinha muitos bens, possivelmente não. Mas naquele momento ele deu um salto-luz.
Porque talvez aquele fosse o grande desafio de Zaqueu. E ele poderia falar, não, Senhor, semana que vem eu vejo isso, deixa para mês que vem, esse mês eu tenho que pagar umas contas aqui, não, ano que vem eu vou trocar meu carro, deixa para ano que vem que daí aí eu vejo como é que vai ser. Né? Não, foi naquele momento ali. Vocês lembram da história do jovem rico, não é verdade? O jovem rico se afastou porque tinha muitos bens. Mas aí Amélia Rodrigues nos conta que o jovem rico, na verdade, ele era um corredor de bigas. E na semana seguinte ele vai para Cesareia, se eu não me engano. Cesareia, né? Vai correr com os romanos, porque ele queria mostrar que o povo judeu também podia ser superior em alguma coisa, nem que fosse nos esportes. Ele queria sobrepujar de alguma forma, né? E aí, lá, ele cai e morre. Né? Mal sabia ele que aquele era o momento dele. Mas Jesus, mesmo assim, o recebe. Mesmo ele tendo tropeçado e se equivocado. Porque Jesus não se... Lembra que eu falei que Jesus é um espírito perfeito, né? Puro. Não vai ficar irritado. Ficar de mal. Não quis me seguir, agora te vira. Não. Jesus nos ama incondicionalmente. Por isso que é importante que a gente não fique preso aos nossos desvios passados. A gente muitas vezes atrasa a nossa caminhada evolutiva porque a gente fica lá preso a um equívoco de um mês, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, de 1 ano atrás. Ficar remoendo aquilo. Se eu tivesse feito diferente, gastando energia numa coisa que não vai adiantar e não vai ajudar. Faz o bem agora. Tropeçou lá atrás? Faz o bem agora. Essa é a melhor maneira de caminhar. Né? Então Zaqueu compreende isso. E aí Jesus termina o diálogo dizendo: hoje a salvação entrou nessa casa. Porque este também é um filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar aquele que houvera se perdido. Então Jesus, naquele dia, tinha um encontro marcado. E Zaqueu ouviu o pedido de Jesus. Diferente de muitos. O jovem rico, o próprio Emmanuel, como Públio Lentulus, que deixou para depois também, né? Então que nós possamos trazer para a nossa vida essa parábola. Né? Observar no nosso caminho quais são as árvores, quais são as figueiras, sicômoro, que se apresentam para que a gente possa se elevar e encontrar Jesus. Quais são as situações do dia a dia em que Jesus nos convida a descer da árvore para que ele possa entrar na nossa casa. Que é preciso abrir as portas para Jesus. Um coração orgulhoso mantém as portas fechadas. Eu preciso abrir as portas para que Jesus possa entrar. Fazer o meu sacrifício e aí sim conquistar a recompensa futura. Porque a recompensa não é desse mundo. A felicidade não é desse mundo, a felicidade integral. Mas do mundo vindouro. Né? Então a música termina assim. Deixa eu achar aqui, porque essa parte eu não decorei muito bem. Hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer. Vinde a mim, os pequenos, os sicômoros galgar, me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão.
Obrigado.